Gente, queria falar um pouquinho mais para você sobre Customer Experience. Eu tô aqui escrevendo o meu artigo para a revista Contramarco e eu resolvi escrever também sobre isso porque eu acho que é um tema super legal. E o que seria então Customer Experience? É uma palavra em inglês chiquetésima, né? Para dizer experiência do cliente. E o que seria então essa experiência do cliente? Refere-se à percepção global, então a percepção geral, na verdade, que o cliente tem de uma empresa, né, ou de uma marca, com base em todas as interações desse cliente com essa empresa ou com essa marca. Mas que tipo de interações, Fernanda? Interações como eu liguei e solicitei um orçamento, eu fechei uma venda, ou eu encontrei o carro dessa empresa no trânsito. Interações com essa empresa, com essa marca, tá? Então, as emoções que essa empresa, essa marca, esses colaboradores que fazem parte dessa marca trazem para esse cliente, tá? E nesse artigo a gente vai explorar, então, a importância de você ter uma boa política de Customer Experience, então, no artigo que vai ser publicado na revista Contramarco. Mas eu quero dar uma palhinha aqui e falar também sobre isso, porque eu sei que tem gente que não gosta muito de ler. Jeff Bezos, que é o top 10 lá, milionários, né, bilionários, aliás, né, do mundo, ele tem o cliente como uma obsessão. Então, ele divulga que para ele, cliente é uma questão de obsessão. E independente do tamanho da empresa, o CX, como é conhecido, então Customer Experience, experiência do cliente, ela representa um papel fundamental na construção dos relacionamentos duradouros para uma empresa, né? E não precisa ser nada excepcional, entendeu? Não precisa ser nada megalomaníaco, né? Nós não estamos falando de grandes eventos. Estratégias que podem alimentar uma boa experiência do cliente são, por exemplo, você conhecer o teu cliente. Quando você conhece o teu cliente, você definiu a persona do teu cliente, é muito mais fácil você atendê-lo. Por quê? Porque você conhece esse cliente, conhece os gostos, conhece a que nicho ele pertence, enfim, as afinidades dele, você conhece esse cliente. Atendimento personalizado é uma segunda estratégia que pode ser usada, então, como um fator para provocar, então, uma experiência positiva nesse teu cliente. O que seria o atendimento personalizado? Empresas pequenas, elas costumam não ter robôs atendendo, elas costumam ter um atendimento de pessoas para pessoas, né? Então, atenda os teus clientes individualmente, tratando pelo nome, bem importante, utilizando uma linguagem mais informal e mais conectada, uma linguagem que gere, então, essa proximidade do teu cliente, no lugar de você tratar ele como senhor, senhora, prezado, atenciosamente, você recebe esse cliente com um olá, tá? Uma linguagem que você usaria com um amigo teu. Esse tipo de linguagem aproxima o teu cliente da tua empresa, da tua marca. Investir em treinamento, né? Sempre muito importante. Quando o líder dessa empresa, ele se posiciona sendo uma pessoa que dá a devida importância ao cliente, ele passa esse valor para todos os funcionários dessa empresa. E passando esse valor para os funcionários da empresa, isso passa a fazer parte da cultura da empresa. Quanta passação, né? Eu falei ali. Isso se torna um dos pilares, né? Dos valores, dos pilares da cultura dessa empresa. Então, cuidar do cliente. Para isso, o líder também tem que ser um valorizador dos clientes. E melhorar a comunicação. Por incrível que pareça, muitas vezes a empresa ela não tem um canal
um canal de comunicação fácil, tá? Um canal pelo qual o cliente consiga encontrar essa empresa de uma maneira fácil. Um número de telefone, de WhatsApp, através das redes sociais, enfim, mantenha vários canais que facilitem a comunicação desse cliente com a tua empresa. Isso também é algo que pode ser muito positivo para a experiência do cliente, quando ele consegue se comunicar com essa empresa e principalmente quando ele tem um retorno. Porque ele só se comunicar e ele não ter o retorno é algo bem frustrante. Não que esse retorno tenha que ser positivo, não significa que todas as vezes que o teu cliente entrar em contato com a tua empresa fazendo uma solicitação, você vai ter que atender imediatamente. Porém, você pode dizer para esse cliente que você vai verificar a situação, que você vai dar uma atenção especial, mas que naquele momento talvez não possa ser atendida esta solicitação dentro daquilo que o cliente está te pedindo. Por exemplo, lá na minha empresa a gente tinha solicitação de manutenção com muita frequência. Nós só fazíamos manutenção para os nossos clientes, porque nós não tínhamos tempo para fazer manutenção em produtos que não foi a nossa empresa que instalou, né? Não tinha sido a minha empresa que havia instalado. Então, o que eu fazia para não promover uma experiência ruim desse cliente que ligava lá na empresa e pedia uma manutenção? Eu explicava, olha, a gente está com pouca mão de obra, estamos com muito serviço, né? Eu não, né? Mas o pessoal que fazia o atendimento, né? Estamos com muito serviço, pouca mão de obra, porém, a gente pode estar te indicando outras 3 empresas que fazem essa prestação de serviço para manutenções. E aí a gente indicava essas 3 empresas. Os clientes, eles ficavam super agradecidos por a gente estar fazendo essa indicação, tá tendo essa comunicação com transparência, dizendo, né, que nós estávamos sobrecarregados de serviço e por isso nós fazíamos manutenção somente nos nossos clientes, por não ter mais mão de obra mesmo para isso. E então era bem legal. Isso também fazia parte, então, da experiência do cliente quando entrava em contato com a minha antiga empresa. E a última, a 5ª dica é surpreenda seus clientes. Não precisa muito para você surpreender um cliente. Eu lembro de várias coisas que eu fiz e todas muito baratas, tá? Levando em consideração que quando você fecha as esquadrias de uma casa, você investe um valor considerável nessas esquadrias. Eu lembro de ter impactado bastante uma cliente de alto padrão, que nós havíamos entregue todas as esquadrias da casa dela. E aí um dia, depois que ela já estava morando nessa casa, eu mandei um bolo quentinho, pedi para minha mãe fazer. Minha mãe é uma boleira de mão cheia, tá? Ela faz bolos deliciosos. E aí eu pedi para minha mãe fazer e eu mandei entregar um bolo quentinho na casa dela com um cartão escrito à mão, desejando que nessa casa nova ela tivesse muito amor e muita união para toda a família, que ela vivesse momentos incríveis nessa casa nova e tal. Escrevi à mão, assinei. Muitas vezes a gente mandava um cartão assinado por toda a equipe também, mandava bolo, mandava chocolate, alguma coisa assim, em agradecimento a esse cliente, né? Não era algo esperado pelo cliente, depois que ele entrou, que ele já, né? A gente já teve toda a venda finalizada, então é bem como se fosse um pós-venda mesmo, né? Aquela coisa que o cliente não está esperando. E é algo que não custa caro, né? Não é algo que onera tanto assim as despesas de uma serralheria. E aí, para concluir, então, essas foram as 5 dicas de como você pode estar melhorando a experiência do cliente dentro da tua empresa. E para concluir, então, vou dizer que, com certeza, a experiência do cliente e políticas que desenvolvam e promovam uma experiência agradável do cliente dentro da tua empresa são fundamentais para garantir o sucesso e a durabilidade dela no mercado consumidor hoje em dia. Gostou desse conteúdo? Para mais dicas como essa, me siga, salve esse vídeo, compartilha com quem você acha que está precisando e
me segue aqui nesse canal, que vai ter muito conteúdo por aqui.